Olá, muito boa noite. O programa Território Gospel está no ar, cheio de novidades para vocês. Hoje nós vamos falar de ocultismo e visagismo. Hoje no quadro Sala de Visitas vamos receber a doutora Patrícia Alencar, psicóloga expert em visagismo. Eu tenho um monte de perguntas para fazer para ela e acredito que vocês também. Então já começa a mandar aí as perguntas no portal da emissora. E no quadro Porta Estreita, vamos ver situações de Ano Novo, contas velhas. Portanto, fique conectado, o programa Território Gospel está no ar. Pessoal, hoje o programa está bem especial. Nós vamos falar de dois temas polêmicos. Vamos começar agora com a pastora Márcia. Muito boa noite, pastora. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite também a todos que estão nos assistindo. Que esse programa possa mais uma vez servir de informação, né, para todos que estão Com certeza. aí nos assistindo. E é até um tema assim bem interessante, ocultismo, algo oculto, algo escondido. E nós já temos a primeira pergunta aqui, da Verônica de Santana do Parnaíba, São Paulo. Pastora, podemos considerar que existe um ocultismo tanto do lado de Deus quanto do lado do diabo? Pois ambos têm segredos não revelados ao homem. Um abraço. Não. A questão do ocultismo não está naquilo que Deus ou o diabo não revelou, mas está na situação do homem, né? Na questão onde o homem pratica algumas coisas, que no caso, questões escondidas, ocultas, em relação à fé que ele pratica, em relação a algum ser superior que ele acredita. Por exemplo, nos cultos evangélicos, nós não temos nenhuma cerimônia que seja escondida, oculta, ou que guarde alguns segredos. Então, não está relacionado a Deus ou mesmo ao diabo, aquilo que não foi revelado, mas sim ao homem que pratica rituais, cerimônias que tem um por trás escondido, e não em relação a eles, propriamente falando. Perfeito. Felipe Maciel, do Rio de Janeiro. Felipe, obrigado pela tua audiência e o teu carinho com o programa. Existe algum ritual involuntário no ato de acender um incenso em casa? Eu sempre tive essa dúvida também, pastora. Aqueles palitinhos lá. Eu não entendo como involuntário, até porque para a pessoa acender um incenso, ela precisa ir até um lugar que venda um incenso e ela precisa acender, tem toda uma situação. Então eu não vejo como involuntário, pelo contrário, eu vejo como um ato voluntário. Mas o incenso, ele é o quê? Ele é um conjunto de aromas que tem como função básica elevar espiritualmente tanto o indivíduo quanto o ambiente. E o próprio incenso, ele pode ser visto, e ele é visto como um agente mediúnico. Então, tem algumas coisas ocultas aí que a gente não sabe direito o que está por trás. É oculto e escondido. Ok. Outra pergunta interessante, a Ana Raquel Lupe, do Acre. O pessoal do Acre conectado conosco, legal. Por que os judeus não usam flores nos velórios? Existe ocultismo nessa atitude? Eu sou judeu, já sei até o motivo por que não vai, mas não vou deixar para a pastora responder. Eu sempre tive esta dúvida e isso chega a me incomodar. Um beijo para a pastora Márcia. Muito obrigada. Um beijo para você também. Não tem nada em oculto, não é ocultismo. É que os judeus, seria assim um ato de simplicidade, de humildade. Porque os judeus, eles falam muito a respeito da igualdade dos seres humanos, né? Principalmente na questão da última morada. Então, ele se entende que ricos e pobres, é nesse momento que eles são iguais, né, diante de Deus. Embora o cristianismo diga que nós somos filhos, todos nós somos filhos. Mas os judeus, eles não usam flores por uma questão de não ostentar, né? Porque a pompa, a circunstância, caixões bonitos, seria para as pessoas mais abastadas, para as pessoas mais ricas. Então é um gesto mesmo de simplicidade e de humildade. Vou até complementar, pastora. Tem casos até de velórios de judeus que o caixão é colocado no chão, não tem suporte nada, viu?
E é o caixão mais barato, aquele preto, que é praticamente de papelão em cima. É exatamente o que a pastora, né, falou, é simplicidade. Raquel, você, sobrenome Lupe, você deve ser judia, então Shabbat Shalom para você, já estamos no início do sábado. O Leonardo Vidal, São José do Rio Preto, um abraço para o pessoal de São José do Rio Preto. Prezada e estimada pastora, se uma pessoa começa a ver vultos com frequência, o que ela deve fazer? A paz. A paz, paz do Senhor Jesus. Olha, como a gente está lidando aqui com questões espirituais, o que essa pessoa precisa fazer, ela precisa buscar ajuda espiritual, né? E eu penso que você precisaria buscar uma igreja e buscar ajuda numa igreja que trabalhe, que ministre libertação, para que essas visões, para que essa situação, esse tipo de perturbação não ocorra mais com você. Então, o ideal seria procurar uma igreja evangélica que trabalhe com ministrações de libertação. Tem até um caso de uma pessoa que eu vi até essa reportagem há muitos anos atrás, que ela sempre assistia o jornal de uma emissora e depois ela levantava e ficava vendo vultos. Na verdade, se você ficar muito tempo parado olhando para a televisão, o contorno da imagem do apresentador acaba queimando a visão. Faz o teste na sua casa, fica um tempinho olhando para o jornal da emissora X ou da Y e depois olha para a parede e você vai ver perfeitamente o vulto. Mas você sabe que você falando sobre isso, até quando você desliga a televisão, se você está no escuro, se você olhar para a tela ainda fica uma imagem, né? Eu não sei porquê, mas eu não sei que vulto aí que você deve estar vendo, mas tudo bem. Do apresentador nesse caso. Toma cuidado. Se você ficar assistindo meu programa, depois o vulto vai sair grandão. Então, que eu tô ainda cheinho, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Séfora Maldanari, de Vinhedo, São Paulo. O dom de línguas estranhas está ligado ao ocultismo, visto que não entendemos o que as pessoas com este dom estão dizendo? Não. A Bíblia diz a respeito do dom de falar em novas línguas, né? E tem um texto em Coríntios, 1 Coríntios, que fala a respeito disso. Que fala que as pessoas que falam em novas línguas e fala aos homens profetiza, né? E quando não profetiza, ela fala em línguas para edificação de si próprio. Então não é ocultismo não, é algo bíblico, está registrado nas escrituras, é algo totalmente lícito para aquele que tem o Espírito Santo e que conhece Jesus. Perfeito. Olha que pergunta legal. Gerson Alcântara, de Blumenau. Pastora Márcia, gostaria de uma explicação para o termo dar legalidade ao inimigo. Uma pessoa faz isso involuntariamente, em que situação? Abraços e parabéns pelo programa. Dar legalidade, eu entendo que é como abrir um espaço. É dar, é doar, é ceder o direito a algo e a alguém. Por exemplo, a gente falou alguns programas atrás sobre adultério, né? Adultério, todos nós sabemos que é algo errado, que é pecado, mas tem pessoas que se dão o direito, né, de pecarem, de cometerem um adultério, portanto estão abrindo espaço, estão abrindo o direito da legalidade, ou seja, elas se submetem às consequências desse pecado. Muitas vezes as pessoas têm até consciência disso, elas se submetem acreditando que elas vão dar conta da consequência. Isso é abrir legalidade, quando você conhece, você sabe que aquilo está errado, mas mesmo assim você pratica. Então você abre um espaço, um direito para que você possa passar pelas consequências. Perfeito. Outra pergunta interessante, vinda do Paraná, a Eliana Monteiro Garcia. Obrigado pela tua audiência, Eliana. Vamos lá. Como podemos saber a diferença entre uma pessoa possuída e uma pessoa com crise de bipolaridade no momento do show? Tenho uma vizinha nessa situação e eu não sei se ela recebe o capeta, ou se precisa de ajuda psiquiátrica. Um abração para todos do programa. Olha, o show, talvez que ela queira dizer, é a crise, né? Que a pessoa está em crise. A bipolaridade, ela é uma doença psiquiátrica, né? Que é caracterizada principalmente por dois polos, que é a euforia e a depressão. É uma doença e a pessoa que tem que está passando por isso, por essa doença, ela precisa de ajuda médica especializada, de medicamentos, terapia e etc. Já a pessoa que está possuída, ela tem fala, ela tem atitudes,
ela tem uma força física, uma aparência física muito diferenciada do seu natural. Então a pessoa que está possuída é diferente de uma pessoa que está doente, não dá para confundir, né? Então a pessoa que está endemoniada ou possuída, ela começa a apresentar naquele momento do tal show, né? Que não é show, obviamente, mas ela apresenta características muito diferentes da natural. Ela tem uma voz diferente, a entonação é diferente, ela fala coisas diferentes e fala coisas assim que tendem para o mal mesmo, para questões malignas. Existem pessoas que são possuídas, inclusive, por espíritos que têm uma postura assim infantilizada, mas que também está voltada para aquilo que não é bom, sabe? Questões que depreciam a própria pessoa, que são questões maléficas mesmo. Perfeito. Outra pergunta chegando aqui, nosso outro... Vou ler só a perguntinha primeiro aqui. Tá. Chega nos 2 iPads aqui, viu, gente? Então chegou aqui no outro iPad a seguinte pergunta. O Carlos, ele pergunta: quando um pastor está fazendo uma oração de libertação, o que ele olha nos olhos da pessoa que praticamente está... Eu estou tentando diminuir aqui a pergunta dele. Quando o pastor está naquela situação da oração de libertação com a pessoa no culto, o que ele olha, o que ele vê nos olhos da pessoa? Que ele direciona o olhar e olha. Acho que foi isso que você perguntou. Quando a pessoa já está possuída ou não? O que ele vê? Ele costuma ver uma entidade ou ele vê o olho diferente de alguma forma? Acho que foi isso que você perguntou, Carlos. Eu acho que cada caso é um caso. Tem pessoas assim que logo no olhar você já percebe que é um olhar diferente. E geralmente quando a pessoa está endemoniada, ela tem muita dificuldade de olhar nos olhos daquele que, no caso do exemplo que ele deu aí, que seria um pastor, uma autoridade espiritual da igreja. Geralmente as pessoas que estão passando por isso, elas só conseguem olhar mesmo pela autoridade do nome de Jesus que está na vida do pastor ou da autoridade que está ali. Mas eu acho que cada caso é um caso. Perfeito. Respondeu, Carlos? Deu para... Qualquer coisa, manda uma outra perguntinha, a gente... Eu entendi pelo menos isso, ficou um pouco extenso aqui, tá bom? Obrigado pela tua audiência. Deixa eu ver aqui. Juscelia Aparecida do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelo teu carinho, Juscelia. A pergunta é extensa também. Queridos irmãos em Cristo, pode até ser uma pergunta infantil, mas eu tenho uma dúvida. Há muito tempo e resolvi colocar em pauta da mesma forma... Aliás, espera aí. Queridos irmãos em Cristo, que a pergunta é grande. Pode até ser uma pergunta infantil, mas eu tenho esta dúvida. Há muito tempo e resolvi colocar em pauta. Da mesma forma que uma pessoa recebe entidades quando está em processo de libertação na igreja, uma pessoa num terreiro pode incorporar um anjo para libertar ela naquele momento? Não, não pode. Não pode porque anjos, a Bíblia diz que os anjos são seres ministradores. E eles só trabalham, só ministram segundo a ordem de Deus. Então os anjos não possuem autonomia, eles não fazem o que eles querem, né? E eles não incorporam. A continuação da pergunta? Do terreiro. Do terreiro. No terreiro o que pode acontecer é, de repente, de um espírito, uma entidade hierarquicamente falando maior, possa querer destronar uma entidade hierarquicamente menor que esteja possuindo o corpo de alguém. Então pode acontecer isso, de um espírito sair e o outro entrar, mas não anjo. Anjos não incorporam. Perfeito. Respondido, Juscelia, ok? Pergunta vinda de Alphaville, São Paulo. Armando Adamachi, ou Adamaki. É possível incorporarmos anjos? Podemos ver anjos? Refiro-me ao lado do bem. Um abraço e continuem com este belo programa. Sim, inclusive em relação, ele falou do bem, né? Mas também do mal, sim, né? Anjos, como a gente falou anteriormente, eles não incorporam porque eles não possuem autonomia. Eles trabalham segundo a ordem de Deus. Agora, anjos podem ser vistos e podem se comunicar, inclusive. Nós temos um exemplo da própria Maria, mãe de Jesus, que foi visitada por um anjo chamado anjo Gabriel. Ela foi visitada por esse anjo e esse anjo anunciou a ela
a questão do nascimento de Jesus, da gravidez de Jesus. Então, inclusive saudou, né, ela, ou seja, conversou com ela. Então, anjos podem... E outros casos que nós temos na Bíblia. A qualquer momento eu posso receber um anjo? Pode receber um anjo. Maria recebeu, outros personagens da Bíblia. Abraão recebeu 3 anjos. Um deles era o próprio Cristo, né, que a gente chama de teofania. E várias passagens na Bíblia, a gente tem algumas passagens, né, que falam sobre a visitação de anjos. E eu penso que a mais conhecida é a própria Maria, mãe de Jesus, que foi visitada por um anjo. Então podem ser vistos e pode-se falar com ele, sim. Ok. O Renan Avilar, o pessoal está com uns sobrenomes diferentes aqui hoje, de São Lourenço. Uma pessoa que fez um pacto com o diabo, e muitos dizem que estes pactos são eternos, pode ser liberta e servir a Cristo mesmo tendo ciência do que fez? Ou seja, não foi algo inocente. Sim. E se Deus perdoa esta pessoa, por que não perdoa ao diabo? Olha, uma das coisas que o ser humano tem que, graças a Deus, é a liberdade de mudança, né? Nós podemos fazer escolhas para a nossa vida. Então não é porque uma pessoa errou no passado que vai permanecer errando ou vai errar no futuro. Então, a partir do momento que há arrependimento, a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, e esse arrependimento tem fruto, não é só falou que está arrependido e não tem mudança. A partir do momento que existe arrependimento, a Bíblia diz que Deus se esquece daquilo que passou. Então, uma pessoa que fez um pacto não é eterno, não, sabe? Você pode mudar, você pode, a partir do momento que você conhece a Jesus Cristo, a partir do momento que você o recebe e o aceita como seu Senhor e como seu Salvador, as coisas já podem começar a mudar. Mas a pessoa que fez esse pacto precisa primeiramente ter um contato com Deus, aceitá-lo como Senhor e Salvador, buscar ter uma vida orientada pela Palavra de Deus, procurar aprender a Palavra de Deus, buscar pessoas que possam orientar ela a viver a Palavra de Deus. Ela pode ser liberta, sim. Quanto ao diabo, o diabo no princípio, lá em Gênesis a gente vê isso, ele teve a oportunidade de se arrepender. A questão do diabo é que ele não se arrependeu. E até nos dias de hoje, né, muitos anos depois, milênios depois, o diabo continua o mesmo. Ele continua soberbo. O problema do diabo é que ele, no início, ele quis ser como Deus, ele quis ser igual a Deus. E essa soberba, essa vaidade, não deixou ele se arrepender. Então, ele não recebeu o perdão de Deus porque ele não quis se arrepender. E agora é tarde demais para ele. Perfeito. Pastora, eu estou nos 5 minutinhos finais do bloco, então eu gostaria que a senhora nos abençoasse com oração. E depois eu faço as considerações finais do quadro. Então vamos orar. Senhor, bendito, engrandecido e exaltado seja e é o teu nome para todo sempre, meu Deus. Nesse momento, nós, como igreja do Senhor aqui reunida, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar o teu povo, as pessoas que estão nos assistindo, que estão agora também, Pai, com o desejo de ter um toque do Senhor. Que o Senhor possa tocar cada um, que o Senhor possa alcançar o coração deste jovem, desta mulher, deste homem, desta família que tem buscado se aproximar do Senhor. Que o Senhor não nos deixe, Deus, confundidos e nem enganados com tantas coisas que esta geração, que esta sociedade e este mundo tem ofertado para nós. Nós queremos pedir a sabedoria do Senhor, a prudência do Senhor, para que em todo tempo nós possamos olhar para o Senhor e reconhecê-lo nos nossos dias, na nossa vida, como nosso Senhor e nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Lembrando a todos que o site do Ministério Restauração da Fé é restauracaldafé.com.br. O e-mail de contato é contato@restauracaldafé.com.br. A fanpage Ministério Restauração da Fé, ok? Se você teve alguma dúvida que não foi esclarecida aqui, se você ficou com vergonha de perguntar no ar, manda um e-mail para a gente. É contato@rinaldeproarte.com.br.
tá ok? Ou através da fanpage do programa Território Gospel, você pode mandar lá um inbox pra gente, eu encaminho pra pastora e a gente direciona pra você no anônimo, ninguém precisa ficar sabendo o que você perguntou. É ou não é, pastora? É isso aí, pode mandar que a gente responde. E eu gostaria de convidar as pessoas que estão nos assistindo a ir até os nossos encontros lá na igreja. Nós temos os nossos encontros nas segundas, às 19h30, sexta-feira às 19h30, sábado às 19h30, aos domingos às 9h e às 18h30. Vai lá conhecer a gente, vamos bater um papinho lá, tá bom? Vai ser bem interessante. Eu quero só mandar um abraço especial para o Marcelo Espinosa, proprietário da Hebron Facilities, para a Manuela, do Ministério Restauração da Fé, para o pessoal do grupo Nova Essência que estiveram conosco aqui no programa passado. Lembrando que hoje a cobertura fotográfica do programa é feita pelo fotógrafo Erasmo Nascimento, fotógrafo de primeira, top. As fotos dele vocês vão acompanhar na semana na nossa fanpage. O telefone de contato dele é o 11 3438 8371, tá ok? No Facebook também você encontra como Erasmo Nascimento, tá bom? Um carinho muito especial, obrigado Erasmo por você estar aqui com a gente. E eu pergunto para vocês agora, o ano novo chegou, primeiro mês, mas já parou para pensar que é ano novo, mas contas velhas? Como é que você resolve isso com a sua esposa, com o seu marido? Olha só o que o pessoal do Porta Estreita passou. Porta Estreita com vocês. Eu não aguento mais! Não aguento mais, não dá. Todo ano é a mesma coisa. Sabe, conta pra pagar, dívida. Tá tudo atrasado, a gente não consegue arrumar nada. Nossas finanças tá um buraco. Olha que a nossa conta tá mais vazia do que a igreja de oração. Ai. O que a gente vai fazer? Eu não aguento mais essas siglas, é sigla demais. IPTU, IPVA, EBD, SPC, LGBT, SBT, tem até AVC aí. Um dia antes do salário, olha lá, sei todas as contas, sei tudo, até os centavos. Caiu o salário, ó. Amnésia. Esqueço tudo, só lembro da fome. Sabe? Gafanhoto vem, ó, come tudo. A gente não tem dinheiro em lugar nenhum, não tem reserva, não tem planejamento, não tem nada. Olha isso aqui, ó. Mas tem que dar o dízimo, né, amor? Ano passado eu não consegui dar o dízimo mês nenhum porque as contas dizimaram tudo. Ai, pior que mesmo, amor. A gente tem que mudar. Economia, planejamento, procedimento, amor. Não, a gente tem que orar mais, amor, ir na igreja, dar o dízimo. Não dá pra tirar férias de Jesus, não. Não dá, amor. Se bem que eu prefiro orar em Cancún. E vamos combinar uma coisa? Jejum forçado não é jejum, é miséria. Né? E outra coisa, a gente já ajuda muito na igreja, entendeu? Ó, eu já dei aí uns 10 quilos de sal, minha roupa furada lá, dei pro bazar, entendeu? Então, assim, também não é por aí, a gente precisa equilibrar as coisas, né? Não vamos também, né? A gente precisa pagar conta. Vamos fazer uma coisa, então? Um fim de semana sim, outro não, a gente come coisas piores pra gente economizar. Come pão com ovo, bolacha com água e sal, Habib's, né? A gente vai comendo assim pra não gastar muito. O que você acha? Mas você vai parar de gastar um pouco? Gastar o quê? Comprar sapato, Que sapato, roupa. amor? Que dia? Pensa, qual foi o último dia que eu comprei sapato? Aquele sapato que eu vi ontem aqui, entrou sozinho em casa, então. Que entrou sozinho, amor. Aquele lá não conta. Tava de graça aquele sapato. Praticamente doação. Você também gasta muito, amor. É futebol, não pode ver uma padaria que quer entrar comer um misto quente, paga pra todo mundo. Peraí. É kart, é paintball. Academia você pagou o pacote maior que tinha de Advanced. E não foi uma vez, né? Olha aqui. Pode, meu irmão. Vamos zerar. A gente não tá aqui, né? Ó, foco. Foco. Lembra do tema da igreja? Qual que era? Eu não sei. Alguma coisa de
de vamos conquistar, vamos avançar, Jesus está com a gente, fogo, terra, água, alguma coisa assim. Vamos colocar a casa em ordem, vamos juntar dinheiro. Juntar dinheiro, no final do ano a gente pega, faz uma viagem, sabe? A gente precisa trocar de carro, porque esse carro também não dá. Esse carro tá parecendo um Lego, as peças dele caem no meio do caminho. Fui trocar óleo esses dias lá, o cara teve a pachorra de virar pra mim e falar assim, ó, meu amigo, você não precisa trocar de óleo, você precisa trocar de carro, porque o óleo tá bom. Nossa, então, desse jeito não dá. amor. Trocando de carro, a gente vai poder dar carona pros irmãos no fim do tudo. Não! Você tá... Não! Dar carona pra crente é a pior coisa que tem. Se dá carona pra crente uma vez na vida, aí é o ano inteiro. Tem que dar carona pra avó, pro tio, vai carregar a geladeira. Também não é por aí. E vamos dar o dízimo todo mês, sim, mês não. Todo mês, amor. Todo mês a gente dá 5% de dízimo, tá tudo 5%, certo. amor, 10%, amor. Bom, mas ó, 13º não abro mão. Você vai parar então de fazer unha fora, você vai cortar cutícula em casa. Mas aí fazer você também as tem unhas que parar aqui. com o seu futebol. Tá bom, tudo bem. Vamos parar, Tem vamos que começar parar a com partir tudo. de hoje. Isso tá? aí, amor. Meu amorzão, lindo. Tô com fome, sabia? Ah, não, amor, hoje eu tô com a preguiça de fazer Tô comida. com fome. Vamos lá na minha mãe jantar? Ela deve estar tudo prontinho. Ah, não. Vamos no self-service ali, vamos? Camarãozinho, hein? Alô? Churrascaria? Você fica nessa situação também na sua casa? Na casa de muitos brasileiros, acho que acontece isso às vezes, né? Mas legal. Um abraço grande ao Gilson e toda a equipe do Porta Estreita, que em breve estarão conosco. A gente está vendo aí a questão de agenda, tudo, mas logo logo eles estarão aqui. E eu recebo agora no quadro Sala de Visitas a minha amiga Patrícia Alencar. Olá, Patrícia, prazer em receber você. Prazer, Tudo bem? estar com você. Ótimo. E com você? Legal. Patrícia é psicóloga expert em visagismo. Se eu for falar tudo que a Patrícia representa nesse segmento, é muita coisa, né, Patrícia? Ela atua no segmento com celebridades, empresários, porque às vezes você acha que você está assim 100% no visual e é o seu gosto, mas não é às vezes o que o mercado está pedindo. E a Patrícia cuida dessa parte também, né, Patrícia? Isso. Meu trabalho, Fábio, é fazer uma harmonização global do indivíduo, né? Então, é buscar as questões do interior que funcionem com o exterior e com aquilo que ele tem de proposta na vida, no trabalho, no lazer. Então, é a harmonização do indivíduo. Ok. A minha produtora está me corrigindo aqui, que a Patrícia, nos bastidores, ela me ensinou um truque muito legal, que é do fio. Isso. Então, nos próximos programas, vocês não me verão mais corcunda. Agora eu tenho que imaginar um fio aqui e eu não vou mais ficar corcunda. Então, me aguardem. Lembrando para vocês que estão no meu Facebook, quiserem mandar uma pergunta agora para mim a respeito de visagismo, imagem pessoal, pode mandar. Eu respondo. Aliás, eu não. A doutora Patrícia vai responder para vocês. Então, o pessoal que está aí conectado, o pessoal que está no meu Facebook, manda a tua pergunta por inbox que eu mando para a doutora Patrícia e ela responde para vocês. Tá ok? Doutora Patrícia, posso chamar de Patrícia, Claro, né? pode. Patrícia, eu vejo que muitas vezes a pessoa, ela faz aquela correria toda nas lojas e visita uma vitrine, visita outra vitrine e no final ela fez uma salada. Isso. E eu queria saber qual a diferença entre achar que está na moda e ter estilo. Ter estilo, eu, na minha opinião, é muito mais importante do que estar na moda. Porque
porque a moda muitas vezes não retrata a identidade do indivíduo, né? Então o objetivo é investigar quais são as coisas que são importantes para você, os locais que você costuma visitar, as características da personalidade que você tem. Às vezes, por exemplo, está na moda agora colocar roupas um pouco mais curtas e a pessoa não se sente bem naquela condição. E às vezes ela tenta se ajustar à moda e aquilo fica fake, fica falso, não fica bacana. Então, ter estilo, seguir, é muito mais, mais importante do que seguir uma tendência, né? Do que seguir o que a moda impera. Hoje é muito mais funcional você ver o que você tem de interior, as suas questões que são importantes, o que teu eu interior te coloca como característica a seguir. Perfeito. Mesmo porque, vou dar um exemplo assim, até engraçado, mas é muito comum. Para você ter estilo, não precisa ser aquele corpo atlético, que tem muito gordinho com estilo, não tem? Muito. Jô Soares é um exemplo disso. Exato, ele tem estilo, Ele que é clássico, estiloso. né? Clássico, né? Funcional. Então é buscar a vestimenta correta para aquele formato de corpo ou para aquilo que você tem como essência. Meu trabalho também fala em fisiognomia, né? O rosto como sede da identidade. Então, todas as questões que a gente vem passando no decorrer da vida, a gente marca no rosto. E até puxando um pouco da deixa da pastora, que não tem nada a ver com o ocultismo, né? Então, a pessoa que, por exemplo, é muito desconfiada, marca aqui. A pessoa que sorri muito, marca aqui. Então, tudo que a gente vai passando no decorrer da vida, intenções emocionais, das características emocionais, a gente vem codificando no rosto. E aí o rosto, ele fica codificado. São mais de 200 pontos que vão falar da personalidade do indivíduo. Então, a gente faz uma leitura desse rosto, verifica quais são as características de personalidades mais potencializadas, o que dá para suavizar, o que não dá, o que funciona para aquele indivíduo, como a gente pode suavizar a partir do segmento estético ou alguma alteração de cabelo, a própria imagem em si, para proporcionar aí uma melhoria para o indivíduo como um todo. Perfeito. Tem a pergunta do Júlio Brito de São Paulo. Doutora, hoje em dia ainda se usa muito piercing? Isso. O piercing, ele é bastante usado para definir aí uma identidade, né? Então aí você vê aí grupos mais específicos de rockers, né? Que são os urbanos, ou então que tem um perfil mais crítico, incisivo, ele vem para questionar. O piercing, ele vem muitas vezes usado em locais que significam para potencializar características da personalidade. Pessoas, por exemplo, que usam piercing no nariz. O nariz, no rosto, ele é responsável pela emoção, né? Como que a gente recepciona e como devolve a emoção para o mundo. Você colocar um piercing no nariz significa você potencializar aquela emoção. Então, de repente, algum aspecto da emoção que está desequilibrado e que a pessoa precisa potencializar com algum acessório. O piercing na orelha, por exemplo, de comunicação. As pessoas que usam alargadores querem chamar a atenção se comunicando de uma forma muito enfática, né? Então, tudo que a gente usa como acessório serve para potencializar aquilo que a gente quer mostrar para o mundo. Perfeito. Interessante. Nós temos alguns ilustras para a gente mostrar o antes e o depois de algumas celebridades nacionais e internacionais. Eu gostaria que a Patrícia comentasse assim por alto a mudança, o estilo, se tem a ver com o momento, se é uma tendência. Então a gente começa, primeiro, ilustra do Justin Timberlake, o antes e o depois. Radical, né? Completamente radical, né? E aí você percebe, né, que talvez aí ele antes ele não estava realmente com uma postura mais forte, incisiva, né? Ele está com uma postura mais juvenil, mais adolescente, perdido com relação a estilos, e depois ele tem um comportamento que fala mais até de masculinidade. Você pode perceber que encontra-se muitos formatos arredondados na foto de antes, né? E depois ele veio com uma estrutura mais quadrada, né? O quadrado, toda vez que a gente tem quadrado, a gente tem incisão, força. Toda vez que a gente fala assim, tá decidido, daqui pra frente eu vou fazer assim, você tem quadrado. Toda vez que você tem dúvida, não sei, você vem fazendo movimentos arredondados. Então, o redondo de antes, ele fala de uma postura muito mais infantilizada, muito
talvez um pouco perdida, né? E depois não, ele vem com uma postura firme, incisiva. O preto também ajuda a trazer esse aspecto mais quadrado, mais forte, né? Aquele estilo de cabelo metade escuro e metade loiro, ainda se usa muito? Não, menos. Menos, né? O cabelo até no meio artístico já foi, né? Então assim, o cabelo, ele é a moldura do rosto, né? E as pessoas me perguntam muito, mas o que eu tenho que fazer para estar com uma boa imagem, né? Então assim, questões básicas que são importantes, né? A questão do cabelo, né? Um cabelo bem cuidado, limpo, né? Que funcione com o teu biotipo, né? Às vezes as pessoas tentam alisar muito e o cabelo afro tá super em tendência e é super lindo, né? Então assim, potencialize aquilo que você tem, suavize aquilo que te incomoda. Então, às vezes, pacientes e pessoas me perguntam, tem uma cicatriz no rosto, quero esconder, e vem com recurso de cabelo, tentando esconder esse ponto. Chama muito mais atenção, porque tudo que é proibido, o humano quer observar, né? Então, é quase que você colocar uma seta no teu rosto, olhe para mim, para esse ponto, né? Então, de repente, você deixar mais aberto, expor o teu rosto, potencializar pontos positivos, é muito mais funcional. Perfeito. Próximo, antes e depois, Alexandre Pires. Isso não foi uma mudança, foi um milagre praticamente, né? Então, é um pouco do que a gente estava conversando anteriormente, né? Então, assim, você perceba que colocar a franja, né? O quanto que você ter uma franja escondendo um rosto pode não ser funcional, né? Então, assim, um rapaz que sempre foi muito bonito, né? E aí você tinha uma franja escondendo uma parte importante de masculinidade, de ponto quadrado, um sorriso. Tem que assumir a testa, né? Tem que assumir, né? Eu E fica mais bonito, né? E ficou mais bonito, né? Próximo é a Demi Moore. Demi Moore. Puxa, outra mudança bastante importante, né? Então, veja como o rosto dela, redondo da foto anterior, foi provavelmente por recursos estéticos alterados para segmentos dentro do quadrado. Hoje está se usando muito a inversão de papéis. Antigamente, a gente tinha mulheres com rosto angelical, arredondados, e homens com rosto muito quadrado. E agora está tendo inversão. Então as mulheres, as grandes modelos, as tops, elas estão todas com o rosto bem quadrado, bem marcado, passando identidade, força, masculinidade, e os homens estão com movimentos mais arredondados, né? E para essas sagas aí, desses heróis dos vampiros, todos eles têm os traços arredondados, né? Perfeito. Então, esse foi um ponto que foi importante. O próximo é marcante também, Gustavo Lima. Né? É a irmã do Gustavo, a avó, a tia. Né? Mudou bastante, hein? Bastante, né? Veja isso, que a barba, né, faz num homem, né? A barba, ela é um recurso muito importante. Assim como o cabelo é para as mulheres, a barba é para os homens, né? Então, a barba, ela consegue suavizar aspectos muito arredondados. Então, veja o rosto dele como antes tinha um aspecto bem arredondado e depois, com recurso de barba, ele trouxe um aspecto levemente triangular, afinando o rosto, né? E o cabelo também projetado para cima alongou ele. Perfeito. Próxima, Jennifer Aniston. Nossa, mudou radical o cabelo, radical, hein? Né? E aí tem um pouco também de tendência de moda, né? Jennifer Aniston, ela é referência em tudo que ela faz, ela toque de Midas, né? Vira ouro. E ela sim, ela é uma camaleoa, então ela brinca muito com o cabelo e esse cabelo usado nessa época, ele trazia o volume todo para cima e lateralizado. Isso aumentava o rosto, né? E quando você tem um cabelo suavizando bem próximo à tez do rosto, você diminui a área facial e a impressão que dá é que o rosto fica mais fino. Perfeito. Né? Próxima mudança, Nicolas Cage. Foi início de carreira e agora ele com certeza fez plástica ali, né? Sim, teve uma alteração importante nos dentes, né? Então, hoje está sendo muito usado o visagismo nos dentes também, né? O dente fala muito da nossa identidade. Então, assim, pessoa que fica rangendo muito dente, ou que segura, ou que projeta, ou que fala bastante, o dente também vai falar bastante de características da personalidade. E o quanto que o dente é importante para ter uma imagem bacana, né? Então, vejam os dentes mais amarelados antes, um pouco
projetados um em cima do outro, e depois o quanto que isso suavizou a sobrancelha também, né? Talvez um pouco mais fechada e marcada, e depois ele fez um trabalho de suavização. Então, são aspectos que a gente precisa dar atenção, né? Parece que são mudanças sutis, mas eles têm realmente bastante importância aí na mudança como um todo. Perfeito. E a grande mudança e a grande celebridade do momento, Anitta. Puxa, Anitta. Antes parecia cabrita. Uma menina, né? E aí você veja, né? A transformação de uma menina para uma mulher, né? Então, assim, antes aspectos muito infantis, né? Até a projeção do rosto. Então, veja o quanto que isso deprime, né? Então, assim, tô embotada, eu não confio em mim, não confio na minha personalidade. E depois, o fato de repente, puxa, sou uma mulher, cresci, amadureci. Então, isso pronuncia os pontos que são importantes serem demonstrados no rosto, né? Então, o traço da sobrancelha mais projetado, tirou um aspecto entristecido que ela tinha no olhar, né? Truques de maquiagem também, né? Tá jogando mais Levantando. pro sensual agora? É, muito mais pro sensual, pro sexo, né? Então, antes você via uma menina, né? E agora você vê uma mulher sexy, né? E aí todo o trabalho dela é realmente com relação a esse apelo um pouco mais sexy, né? Mais exuberante e feminino da mulher. Eu preciso fazer uma pergunta. Não sei se ela vai brigar comigo, mas a foto ela indica muito o estilo da pessoa. Sim. Principalmente em rede social. Isso. O que significa? Uma foto já antiga, todo mundo faz esse tipo de foto. Você pegar o celular, botar na frente do espelho e fazer aquele famoso biquinho, né? Ou pior, aquele... Assim, em questões de estilo e personalidade, o que indica? Então, assim, os adolescentes fazem muito isso, né? Então, você vê uma pessoa mais madura fazendo esse tipo de postura, é mais complicado. Os adolescentes estão em fase de formatação e estruturação de personalidade, né? Então, eles seguem um modelo que foi clássico. Então, assim, todos os meus amigos estão fazendo, então eu vou fazer. Então, projetar a boca é responsável pela comunicação. E aí, quando você faz bico, e talvez aí, às vezes, um bico sensualizado, você está querendo pronunciar uma coisa que, de repente, não é da tua idade. Ou então, não está funcional na sua idade. Então, vem com um bico mais pronunciado, falando de comunicação, olha como eu cresci, olha como eu sou adulto, né? E aí, está passando uma imagem invertida, né? Então, essas fotos, as fotos que são tiradas por si, então precisam ter cuidado e critério, porque a gente nunca sabe quem está do lado de lá, né? Então, podem ter pessoas aí abusando dessa nossa imagem, ou amanhã depois vai estar na mídia, ou vai ser usado de maneira inadequada, né? Perfeito. Eu tenho um amigo aqui que ele não quer se identificar, respeito, mas assim, dicas práticas para uma entrevista de emprego. Dicas práticas. Para não queimar o estilo. Queimar o estilo. Primeira coisa é investigar qual que é o perfil, a cultura e a filosofia da empresa. Então, assim, você vai para uma empresa extremamente esportista, que tem um caráter mais esportivo, de terno e gravata, pode não ser funcional, tá? E aí, a maioria das organizações, elas têm uma característica mais clássica, mas existem algumas que preferem aí, você pega algumas lojas, grandes magazines, que preferem pessoas mais despojadas, mais leves. Então, assim, primeira dica, investigar qual é a cultura, o perfil das pessoas que estão lá e tentar se adequar a isso. E ver se faz sentido também a sua identidade, né? Não adianta, eu sei que é complicado estar desempregado, mas o perfil da empresa tem que ir ao encontro do seu perfil pessoal, porque senão isso gera um grande conflito. Você consegue atender uma questão financeira, mas depois você vai ter uma angústia, um trauma, alguma questão relacionada às questões de emprego. Perfeito. O Rodrigo de Barretos. Minha irmã tem piercing no dente. Deve ser aqueles brilhantinhos. Isso. Ainda é estilo ou já tá queimando o filme? Depende... gente, estilo, moda, tem muito a ver com identidade. Eu não acredito em situações muito pontuais, com exceção as questões muito clássicas dos anos 80, 90, que todo mundo seguia uma tendência. Hoje, dos 90 para cá, cada um vai se adequando àquilo que funciona para si, né? Então, de repente, ela colocar um brilhozinho no dente dela, pronuncia alguma coisa que, puxa vida, eu era insegura, eu não conseguia falar, não conseguia me colocar, e agora com brilhantinho ela consegue falar melhor, então vamos respeitar a vontade dela.
Então, dizer certo e errado, eu prefiro evitar, tá? Eu acho que a gente tem que sempre analisar o que faz sentido para a pessoa, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Doutora, o pessoal está perguntando muito sobre cursos, valores, lógico. Depois ela vai mandar um e-mail, vocês mandem um e-mail para a doutora. Mas cursos para visagismo, tem já turmas abertas agora para 2014? Tem turmas abertas em 2014. Eu leciono para uma grande instituição de ensino, então é possível que nós tenhamos também turmas abertas nessa instituição de ensino. Se quiser informar, pode falar numa boa. Para o SENAC, né? Legal. O SENAC, eu leciono para os professores do SENAC, então desenvolvo cursos para os professores do SENAC. Então a gente está pensando em montar alguma coisa agora para 2014. Então está previsto aí sim. Perfeito. E a Patrícia também é especialista em depilação com linha. Isso. Falando um pouco disso, né? Então, assim, as pessoas falam assim, mas puxa... Tá chegando muita pergunta, gente. Calma, eu falei pra vocês mandarem, mas vão com calma. Então, assim, as pessoas falam assim, puxa vida, né? Como que é o seu trabalho, né? Então, assim, antes eu trabalhava só com a psicologia clínica. E aí eu vi que só a psicologia clínica não atende, né? Porque a gente é muito identidade, a gente é muito imagem, né? O outro compra aquilo que a gente expressa, a gente se sente melhor ou pior conforme aquela imagem que a gente está passando. Então não adianta só cuidar do exterior e não cuidar do interior. Então assim, eu tenho alguns recursos estéticos que fazem essa harmonização do exterior, e aí a depilação com linha é uma delas, a consultoria de imagem é uma delas, micropigmentação, design de sobrancelha, então maquiagem. Então todos esses recursos são para identificar o que o indivíduo tem de potencial e tentar encontrar aí um ponto comum. Uma pergunta aqui também anônima. A pessoa está perguntando se através de uma mudança de estilo por uma consultoria sua, uma pessoa se livrou da depressão. Ah, sim. Eu tenho um caso bastante crítico de uma paciente, uma das primeiras pacientes, e que fez com que eu mudasse aí essa abordagem de trabalho. Ela tinha uma postura mais deprimida, embotada, usavam cores também que traziam angústia, potencializava a olheira, alguns pontos negativos da identidade. E aí você fazendo esse trabalho, né, da pessoa se sentir melhor com aquela imagem que ela vê no espelho, não tentar anular aquilo, não tentar neutralizar aquilo, ela passa por um processo de aceitação, fortalecimento da autoimagem e autoestima. Perfeito. A Bruna de São Paulo. Doutora, tem como depilar a barba do Rinaldi com linha? Não tem? Você não vai querer agora, né? Legal você. Obrigado, viu, Bruna? Deixa eu ver aqui. Gente, é muita pergunta sobre cursos, sobre a questão de estilo. Tendências de estilo para 2014, no meio corporativo. No meio corporativo. Então, a gente, assim, o que a gente está usando agora, está previsto para 2014, bastante cores suaves, mas com informação. Então, lilás, né, cores que vão mais para essa informação do nude, maquiagem. Então está previsto olhos, a força maior vai estar nos olhos, então olho puxado, gatinho, pro ambiente de trabalho. Então conforto atrelado à classe. Então assim, são essas as questões que estão bastante funcionais agora para 2014. Uma pergunta minha, não precisa citar nomes. Vamos supor, uma celebridade começou um trabalho com a doutora. Dá muito trabalho para formar o estilo? Sim, da parte inicial, assim, então, primeiro é você identificar o que realmente se funciona para as questões da personalidade. Então, assim, por que algumas celebridades começam e caem? Por quê? Porque elas, de repente, foram tão seguiram uma caricatura tão forte que aquilo não é funcional para o eu interior dela, que o ideal é fazer esse trabalho associado. Então, assim, fazer uma investigação, algumas sessões para identificar questões da personalidade, pontos que precisam ser trabalhados, depois verificar dentro dos recursos da estética o que funciona para essa pessoa e depois tentar ver o que a mídia está pedindo para harmonizar. Então é um pouco trabalhoso, sim, mas muitas pessoas começam e caem por isso, né? Porque é frágil, porque é uma casquinha, né? Porque não fala do eu dela, não fala do produto que ela tem mais importante. Perfeito.
O pessoal também está perguntando sobre cursos de visagismo ou depilação particulares. Se há possibilidade de fazer esse curso na casa da pessoa. Tem. Não, na casa não, mas no meu estúdio, né? Tá. Então eu tenho cursos aí mensais no estúdio. E aí são turmas bem fechadas, pequenas. E aí o trabalho é VIP também. E aí dou todas as orientações com relação a visagismo, depilação com linha. Tem vários módulos. É um curso estiloso. Com certeza. Patrícia, nós estamos nos minutos finais do programa. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos, por favor. Tá. É Patrícia, podem curtir nossa fanpage, é Patrícia Alencar, ou pode mandar e-mail para patricia@patriciaalencarconsultoria.com.br. Então, patricia@patriciaalencarconsultoria.com.br. Curtam a fanpage no Facebook, Patrícia Alencar, procurem lá e vai ser muito bom trocar experiência. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail também que a gente responde na medida do possível. Perfeito. E as perguntas que a gente não conseguiu colocar aqui para vocês, eu vou estar direcionando para a Patrícia, e aí vocês façam o contato com relação a dúvidas de cursos, informações de tendências que eu não pude perguntar tudo aqui, mandem direto aqui para o e-mail da Patrícia, tá ok? Quero aproveitar e mandar um beijo especial para Silmara Duarte, que está assistindo o programa com a mãe dela, super gente fina, são amigas de longa data, e para o Fernando Tassinari, da Comarket. Fê, um abração para você, viu? Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui. Bom, perguntas de ocultismo, vocês deixaram ocultas, mudou o quadro, então vou direcionar também para a pastora, tá ok? Patrícia, um prazer enorme. Obrigada, Fábio. Muito obrigada de coração. Obrigada, sempre bom estar com você. E parabéns pelo programa, tá lindo, tá a sua obrigado, casa. Viu? Muito obrigado. E a gente se despede de vocês, lembrando que fanpage do programa Território Gospel, fanpage da JustV, vocês curtam lá conteúdos exclusivos dos programas da casa, o meu Facebook pessoal, Fábio Rinaldi. Lembrando que o site, que o pessoal está pedindo aqui, o site do Ministério Restauração da Fé é restauracaldafé.com.br. As dúvidas que vocês tiveram do ocultismo, manda para o e-mail que a pastora recebe, contato@restauracaldafé.com.br. Eu me despeço de vocês, agradeço mais uma vez ao fotógrafo Erasmo Nascimento. O telefone dele de contato é o 3438-8371. Procurem ele no Facebook também, Erasmo Nascimento, tá ok? Erasmo, muito obrigado também pela tua presença aqui nos estúdios. Lembrando, para finalizar, ano de 2014 é o ano da excelência no Ministério Restauração da Fé e no programa Território Gospel. Grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e semana que vem a gente volta com muito mais. Tchau, tchau.